Bom dia. Bom dia. Puxa, ensaiaram. Estamos bem? Sim. Eu estou com tosse. Muita. Vai passar. Por favor, tem alguém aqui hoje que está vindo na casa espírita pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Por favor, tem alguém aqui hoje que está ouvindo falar em doutrina espírita pela primeira vez? Não? Ok. Nós fazemos esse questionamento, não é por curiosidade, não. Mas é com o objetivo de usarmos determinadas palavras que sejam acessíveis a todos. Porque tem palavras na doutrina dos espíritos que as pessoas não conhecem. Manipulação fluídica, não tem exatamente uma noção disso, fluido cósmico universal, perispírito, espírito. Então a gente sempre pergunta reencarnação, para que a gente possa usar uma palavra que seja comum a todos. Que sejamos todos nós, então, muito bem-vindos. Nós separamos um tempo em nosso tempo para estarmos juntos, para estudarmos juntos. A gente veio de Vitória aqui para a gente conversar um pouquinho, a gente mora em Vila Velha, sobre doutrina espírita. O Virgílio ligou para a gente, o Carlos ligou para a gente, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, nesta manhã de domingo. E é com alegria que a gente volta aqui. É com satisfação que a gente volta aqui. Durante o momento em que se fazia a prece inicial, o companheiro que fez a prece inicial, que está ali, ele estava falando da necessidade da gente promover e sentir uma sensação de bem-estar. É isso que se dá. De alguma forma, quando você faz um movimento que beneficia o outro, de alguma forma, quando você faz um movimento que beneficia a alguém, imediatamente você tem uma sensação de bem-estar. É por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, a gente veio para cá, para Colatina, para a gente conversar um pouquinho, apesar de algumas limitações no nosso campo vocal, a gente veio para cá para conversar. Porque isso nos dá, isso nos motiva, isso nos faz sentir bem, nos faz refletir sobre o que falamos. Falar do bem é bom. O primeiro a ser atingido sou eu mesmo. Por isso é um convite da doutrina espírita falarmos sobre sempre o bem, o otimismo e o belo. Quando a gente foi convidado, quando nós fomos convidados a estarmos aqui, a gente trouxe um tema chamado amanhã. A gente quer dar um passeio no ontem, no hoje e qual é o nosso amanhã. Nós carregamos dentro de nós o nosso pensar, o nosso sentir e o movimento que a gente faz, que eu vou chamar de vontade, para externar essas coisas. Mas lá no final do nosso pensar, do nosso sentir, nós temos o nosso campo emocional, que é onde faz com que a gente tenha as maiores dificuldades. Eu quero classificar e deixar dentro desse campo emocional as lutas do dia a dia, as minhas paixões, os meus desejos, a minha ira, a minha fúria, a minha resposta mal dita, mal colocada, mal expressada. E eu quero deixar no campo dos sentimentos, o mais profundo, a coisa mais trabalhada, mais pensada, o meu carinho, a minha atenção, a minha ternura. Então, no nosso ponto de vista, quando nós reencarnamos e visitamos aqui essa conjuntura física, nós trazemos essas coisas a serem aprimoradas. Então, eu trago a minha capacidade de pensar para potencializar os sentimentos que de alguma forma já existem em mim, porque eu sou um processo reencarnatório, para que de alguma forma esse pensar, esse sentir e essa vontade possam domar, educar essas sensações, essas emoções que me fazem interagir com as pessoas. E quanto mais domada eu tiver essas sensações, essas emoções, essas coisas periféricas, que eu vou chamar assim, segundo o professor Jorge Andréa, quanto mais domadas, quanto mais sob controle tiver essas emoções, esse campo emocional do meu dia a dia, melhor eu serei para mim mesmo. Eu terei mais paz. Consequentemente, quando eu tiver mais paz, eu terei mais alegria, terei a tão sonhada felicidade. Eu sei que na literatura espírita, felicidade é conquista já dos espíritos bem mais evoluídos. Mas eu terei nesse momento, assim que eu promovo a paz, a felicidade possível do meu momento.
a alegria possível do meu momento, não ainda a felicidade plena, mas a sensação de que eu fiz o meu melhor, que me foi possível nesse instante fazer o meu melhor. Então, nessa ideia de ver o hoje, o ontem, o hoje, o amanhã, a gente vai trabalhar essas coisas, a gente vai observar essas coisas. E a gente queria trazer um ponto de vista para a gente observar bem, por isso que eu fiz essa pergunta, dos frequentadores de casa espírita, de literatura espírita, pela primeira vez. Às vezes nós sofremos, fazemos os outros sofrer, e nesse processo de às vezes eu sofro e faço com que os outros venham a sofrer, eu faço isso de forma imperceptível, não é uma coisa consciente e plena, é apenas um desarranjo da minha conduta. É muito comum, por exemplo, dentro das casas espíritas, eu usar o termo doutrina espírita é doutrina de reforma íntima. Não é assim? A gente não fala assim? A doutrina espírita veio para fazer a reforma íntima. Mas é a reforma íntima de quem? Sua? Não é minha, é íntima. Quer dizer, no nosso ponto de vista, para a gente abordar esse assunto, eu preciso ter em mente o seguinte: a reforma íntima é minha. Eu não vim aqui, nós não viemos à Terra para fazer a reforma íntima de ninguém. A proposta é eu comigo mesmo. Eu tenho que cuidar do Humberto, cada um de nós tem que cuidar de si. Eu não vim à Terra para salvar o mundo, já tenho Cristo aí. Ele é o pastor, nós somos as ovelhas. Nós não estamos na Terra para ditarmos condutas para ninguém. Cada um está no seu exato momento evolutivo que é necessário estar. Nós somos frutos de nossas experiências negativas e positivas. Eu, quando estou falando agora aqui, eu sou fruto, eu sou herdeiro de mim mesmo. É eu que estou, nesse momento, me expressando aqui. Quando nós estudamos aqui e nós pensamos junto nesse inconsciente coletivo desse espaço, somos nós que estamos trabalhando com as nossas experiências, com as nossas vivências. Então, nós interagimos com o nosso momento, com a nossa realidade, mas nós somos frutos de nós mesmos. Nós precisamos, sempre que possível, sempre que útil, que necessário, emitirmos a nossa opinião, mas precisamos observar se nós estamos sendo convidados a essa atitude. Porque muitas vezes nós emitimos opinião sobre como os outros devem se portar, sem que o outro esteja preparado para aquela vivência, para aquela experiência tua, então ele não vai saber absorver aquilo. Então nós precisamos saber que a reforma íntima é minha, eu comigo mesmo. Aí há aqueles que hão de dizer assim, em relação aos filhos, também é a mesma coisa, mas eu sou educador. Na condição de pai, mãe e educador, eu tenho responsabilidades. Eu preciso dizer para o filho, para a filha, não e sim. Eu preciso ter esse cuidado. Então, eu tenho um pouco mais de responsabilidade e eu, nesse momento, como educador de crianças, de espíritos andarilhos do tempo, que nesse momento não naquele corpo físico, eu preciso interagir, dizer sim e não, isso pode, isso não pode. Eu preciso educar aquele espírito que nasceu no meu lar, naquele conteúdo para a vida. Então, nesse momento, eu preciso sim emitir a minha opinião como pai e mãe. Eu estou me referindo de guardar a minha opinião, porque muitas vezes a minha opinião tem um pouco de sal quando eu expresso, quando eu externo para as pessoas. Então eu preciso ter cuidado nessa reforma íntima que eu me proponho, no nosso ponto de vista. O nosso processo evolutivo, quer dizer, o processo evolutivo do nosso planeta se dá mais ou menos assim. Jesus afirma para nós: antes que a Terra fosse, eu era. Quer dizer, antes que o planeta existisse, eu era. Jesus participa dos primórdios, da elaboração, missionários da luz, da elaboração do planeta Terra, quando o planeta Terra ainda estava em formação. Deus confia Jesus a nós, confia o planeta Terra a Jesus, a nós, e Ele vem até nós depois, com o tempo, depois de nós andarilhos reencarnando no planeta, Ele vem a nós para nos livrar da ignorância, das nossas misérias espirituais. Jesus vem até nós para nos livrar da dor. Jesus vem até nós para nos mostrar um Pai bom e misericordioso. Ele chega nessa elaboração desse planeta e Ele participa de todas as formações, todos os momentos desse planeta Terra que hoje nós somos herdeiros. Ele pega esse planeta Terra nas eras glaciais e traz até agora. Ele recebe nesse planeta Terra, logo nos seus primórdios, nas suas primeiras reencarnações, espíritos que vêm de outros planetas. Na casa de meu pai tem muitas moradas. E Jesus recebe aqui na Terra, como governante espiritual da Terra, espíritos que vêm de outros planetas reencarnar na Terra. A gente sabe disso, não sabe? Os exilados,
São espíritos que estão em planetas mais desenvolvidos, mais aprimorados que a Terra, e tiveram dificuldades no seu campo moral, ético e espiritual. Então, em determinado momento, vieram habitar o planeta Terra na condição física, trazendo todo o seu conhecimento, mas ainda com dificuldades no campo moral, ético e espiritual. Então, eles migram, eles vêm para a Terra, trazendo todo esse conhecimento para que nós todos, que saímos da própria Terra numa condição primitiva, possamos assimilar com eles o nosso crescimento. É uma lei de progresso. E isso se dará conosco assim também, nesse momento em que a Terra sai da condição de provas e expiações e vai para uma condição de regeneração. Muitos espíritos, a gente sabe, isso é farto hoje divulgado no meio espírita, muitos espíritos nessa proposta de terceiro milênio não permanecerão no planeta Terra. Muitos espíritos que não vão se adaptar, não se adaptaram ainda nesse planeta novo que chega, nessa atitude nova de planeta que chega, terão de mudar essa leitura. Por exemplo, hoje nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nesse planeta de provas e expiações, pelo nosso entender, o mal, a desarmonia, o desequilíbrio prevalecem sobre o bem. O interesse prevalece sobre o bem. Nessa nova possibilidade de planeta Terra regeneração, será um pouco o inverso. O bem, o equilíbrio, a harmonia prevalecerão sobre o desequilíbrio, sobre a desarmonia, sobre o mal. Então só vai reencarnar nessa nova condição, lá para o final do milênio, espíritos que já carregam dentro de si a necessidade de participar desse trabalho. Hoje, por exemplo, nós vivemos num planeta, faz parte da nossa cultura milenar, o trabalho sacrificial. Amanhã, segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Eu vou trabalhar de 8 às 6 horas da tarde, ou à noite, não sei. Vou voltar para casa, vou ganhar meu salário. Eu trabalhei, ganhei. Eu tenho essa noção de trabalho sacrificial. Amanhã é segunda-feira, eu tenho que trabalhar. Amanhã é segunda-feira, terça. Nossa, estou doido que a semana passe rapidinho. Eu carrego em mim isso. Isso faz parte da minha dificuldade de entendimento. Já nessa nova proposta, eu terei dentro de mim, no nosso ponto de vista, além do trabalho que faz parte da necessidade de eu ganhar o meu ordenado para sustentar os meus familiares, eu homem, eu mulher, eu terei que ter um pouco mais de trabalho. Eu vou chamar de trabalho solidariedade. Nessa nova proposta reencarnatória de planeta de regeneração, eu deverei ter essa visão. Eu preciso estender um pouco mais. Hoje eu fico esperando, nessa proposta em que eu me encontro hoje, de provas e expiações, adaptado a essa situação, eu fico esperando muitas vezes que essa atitude de solidariedade venha até mim. Então eu vou até o núcleo religioso e fico sentado esperando o passe, porque eu acho que o passe que eu vou receber hoje vai durar a semana toda, depois eu volto na outra semana, recebo o passe, é mais uma carga para continuar. Eu sou assim, eu estou falando do Humberto, sabe? Hoje, por exemplo, eu tomo água fluidificada e recebo as vibrações que vêm da água fluidificada e vai durar ali 4, 5 dias, depois tem outra reunião doutrinária, eu recebo aquelas vibrações. Hoje, por exemplo, eu encontrei com você. Você pode botar meu nome no livro de prece lá, por favor? Eu faço isso. Então eu tenho essas dificuldades comigo. Mas eu vou passar a entender amanhã que eu posso mais, que eu tenho mais. Eu preciso fazer isso comigo mesmo. Amanhã eu vou entender que eu vou lá estudar e aprender e entender como eu posso participar do passe. Amanhã eu vou até lá entender como eu posso participar da colaboração, da arrumação do ambiente. Amanhã eu vou entender como eu posso chegar lá e distribuir água fluidificada. Amanhã eu vou entender como eu posso chegar naquele local, ficar na porta, distribuindo uma camiseta, distribuindo um cartaz, convidando as pessoas a estarem. É esse trabalho, o trabalho solidariedade, que eu estou convidando vocês a pensarem nessa possibilidade. E isso vai ser necessário na nossa próxima adaptação, nessa nova proposta reencarnatória do planeta de terras, do planeta de provas e expiações para a regeneração. Eu preciso me doar, eu preciso me dar, eu preciso participar, eu preciso abrir meus braços. E eu vou ter uma sensação de prazer e eu vou ter uma sensação de alívio. Vamos entender melhor assim. Esses companheiros do plano espiritual, que eram bem mais conhecedores de verdades do que nós, que vieram interagir conosco, que vieram no planeta Terra, eles ficaram conosco durante algum tempo. Esses espíritos que nós, durante o tempo, aprendemos nas escolas, que eram pessoas geniais na arte, na música, nas matemática, ciência, filosofia, etc, etc. Então eles migraram para nós, ficaram conosco durante algum tempo. Mas depois desse tempo eles se preparam para voltar
a sua pátria, os seus mundos de origem. E eles deixam conosco, impregnado em nós, é por isso que nós temos esses reflexos em nossos campos, em nosso inconsciente coletivo, esses méritos de pesquisa, de paixão positiva, de busca, mas também deixam deméritos conosco, eles deixam dificuldades conosco. Dificuldades que eles trouxeram nessa bagagem, como o orgulho, por exemplo, que nós sabemos que o orgulho é algo muito difícil da gente lidar. E a gente quer falar um pouquinho desse orgulho. A ideia do orgulho, quando Cristo percebe que nós absorvemos isso muito bem, que é muito bom absorver isso, devido à nossa imaturidade psicológica ainda, os homens passam a educar os homens. Observem a mão de Deus trabalhando. No nosso campo de orgulho, quem educa o meu orgulho é o próprio homem que convive comigo. Através da guerra, através da peste, através da fome, através do abandono. Então, o que derruba o meu orgulho são essas sensações de desencontro. E tudo isso vem com esses estrangeiros, com esses imigrantes de outros povos que vieram para cá nesse ontem e deixaram aqui comigo. É por isso que nós temos uma cultura diferente, é por isso que nós somos de raças diferentes. Nós temos essa miscigenação dentro do nosso planeta. E eu com essa coisa do orgulho dentro de mim, com essa coisa de que eu sou melhor, com essa coisa que eu preciso não me submeter, esse patrimônio que eu venho carregando comigo, que isso faz parte do meu campo sentimental, e esse campo sentimental vai comigo para todas as vidas que eu vou habitando, todos os corpos que eu vou habitando. Por isso que eu citei no início que eu sou herdeiro de mim mesmo. Essa atitude orgulhosa de minha alma não vai desaparecer na minha próxima reencarnação. Isso é um patrimônio que eu construí através dos milênios. É um trabalho que eu tenho que fazer comigo mesmo. Por isso que a gente citou no exemplo, no início, eu sou herdeiro, nós somos herdeiros de nós mesmos. Por isso que nós temos que trabalhar o abandono dessa sensação, dessa situação, desse sentimento do orgulho. E esse orgulho, ele vai nascendo dentro de nós de tal forma que ele chega a se tornar gigantesco. E nessa atitude de gigante, de que eu preciso ser o centro, eu preciso ser o melhor, eu passo a criar em mim uma dificuldade centralizadora que é difícil de lidar com ela. Então, nós criamos através do tempo algo que eu vou chamar de ser adaptado. Eu estou, ao invés de construindo essa personalidade milenar, eu passo a me deixar conduzir pela opinião e pela visão das outras pessoas. Eu passo a representar um papel que verdadeiramente não sou eu. Então, se eu chego num ambiente que as pessoas estão pulando porque estão ouvindo um rock, alguma coisa assim, e eu fico quieto porque eu não sei fazer aquilo, eu começo a pular. Não que eu queira realmente fazer aquilo, mas eu começo a imitar os outros para que eu não fique fora do contexto. Quando eu estou fazendo isso, eu estou ferindo, eu estou me violentando, eu estou destruindo coisas que não são minhas. Eu, quando faço exigências em mim para satisfazer aos outros, para mostrar para os outros que eu tenho esse patrimônio, eu estou ferindo a minha construção, a minha individualidade. Eu estou buscando ser admirado. Eu estou buscando aplauso, eu estou buscando de alguma forma sensações. Eu estou bem no campo periférico, eu estou substituindo as coisas internas pelas coisas externas. Isso se dá muito no momento em que eu vivo. Isso se dá muito nesse momento capitalista, consumista em que eu vivo. Eu sei que amanhã, segunda-feira, deve ter um modelo de celular novo. Eu até nem sei mexer naquele modelo, mas eu vou comprar. Sabe, tem um tablet aí, tem um iPod, até a iPin eles vão lançar, mas não tem problema. Eu sei que eu vou me adaptar, eu vou conseguir. Eu juro para vocês que eu não sei mexer nesse negócio não, mas eu dou um jeito. Pelo menos um pouquinho, ligar pelo menos eu vou conseguir. Então eu vou investindo nessas coisas, eu vou comprar aquela calça, eu vou comprar aquela camisa. Muitas vezes eu estou cometendo violências, verdadeiramente eu não sinto, eu não me adapto, eu não gosto daquilo, mas eu estou fazendo isso para mostrar para você que eu posso ter aquilo. Essas coisas vão se dando comigo, dentro desse campo de orgulho que eu tenho, porque de alguma forma falta alguma coisa em mim. É como se eu fosse buscar ali fora, fosse comprar ali fora aquela montanha de coisas para preencher um vazio que existe em mim. Eu não consigo perceber que eu sou uma construção. Eu preciso ter uma noção que eu tenho a luz crística. Eu preciso entender, eu preciso falar para mim mesmo a todo instante que eu não sou
eu estou. Gente, isso é uma coisa muito difícil de trabalhar. Isso é uma coisa que a gente trabalha durante séculos, milênios. Eu preciso entender que nesse momento eu estou vivenciando uma experiência. Essa experiência que eu estou vivenciando nesse momento, da dor física, moral, psicológica, esse momento que eu estou vivendo, que alguém mentiu, que alguém me traiu, que alguém me enganou de alguma forma, faz parte do meu processo evolutivo. O Evangelho segundo o Espiritismo fala que aqui é o meu ranger de dentes, aqui é o meu vale de lágrimas. Bom, se Jesus me diz que aqui é o meu ranger de dentes, que aqui é o meu vale de lágrimas, aqui é o meu laboratório, aqui é a minha escola. Então não adianta eu levantar as duas mãos para o céu e pedir: Deus, tira isso de mim, eu não suporto mais sofrer. Quando eu faço essa atitude, eu sou o aluno que está devolvendo a prova ao professor: você me deu a prova, mas eu não quero fazer, toma de volta. Eu não estou aqui para isso. Aqui é vale de lágrimas, aqui é ranger de dentes, aqui é onde eu tenho que fazer o meu laboratório. O Evangelho segundo o Espiritismo diz o contrário, que você deve levantar as duas mãos para o céu para agradecer a Deus a dor que você está tendo. Kardec, reclamem com ele, capítulo 5. Pode ler todo o capítulo 5. Está escrito isso. Agradeçam a Deus pelo sofrimento que vocês estão tendo, porque é esse sofrimento que vai te libertar. Aí cria-se essa ideia: você está pagando alguma coisa? Claro que não. Você está passando por um processo na qual o teu pensar, o teu sentir em movimento educam as tuas emoções. Porque o que me faz querer fugir da prova, o que me faz querer fugir da dor, sem entender por que ela está ali, por que ela se apresenta, não são os meus pensamentos, não são os meus sentimentos, são as minhas emoções que não sabem lidar com aquilo. São as minhas emoções que têm medo de enfrentar aquela realidade. Eu estou com um problema, eu tenho medo de enfrentar a minha idade. Gente, não tem nenhum de nós que vai escapar disso. Eu estou com um problema, eu terei de enfrentar uma enfermidade. Gente, não tem jeito. Faz parte do teu corpo enfrentar essas coisas. Eu um outro dia fui visitar uma moça que eu conheço em Vitória, deixa eu abrir um parênteses, fecha um parênteses, e ela é médica. Aí ela falou: você tem que triglicerídeo, colesterol, pressão, essas coisas que eles adoram fazer com a gente para deixar a gente mais preocupado ainda. Eu digo: mas como? Eu tenho uma vida tão saudável, eu me cuido tanto, eu tenho 57 anos de idade e eu sempre me cuidei. Aí ela olhou para mim singelamente e disse assim: é por isso que você está assim. Se você não tivesse se cuidado, você já tinha. Eu digo: é o que então todo esse monte de coisa que está chegando para mim? Você está envelhecendo. Você está partindo. Digo: eu? É você mesmo. Pode olhar no espelho para você ver. Olha com detalhe. Gente, por mais que eu não queira aceitar, hoje, dentro da minha individualidade, existe isso. Eu hoje estou me preparando para voltar para a minha casa de origem mais rapidamente, num sistema normal, do que meus filhos ou meus netos que virão. O processo é normal. E nós todos temos essas dificuldades. Nós temos dificuldade de aceitar isso. Nós precisamos entender que todos nós, absolutamente todos nós, teremos de vivenciar essa experiência. Então, um convite que a doutrina espírita faz é para que você saiba observar as dificuldades e aproveite a tua experiência. Você precisa disso para dar o teu grito de liberdade. E você tem que voltar para a sua casa para ser livre. Porque hoje, segundo o mesmo Evangelho, capítulo 5, você está preso, você está algemado a um corpo físico. E você só será livre quando voltar para a sua casa com a menor quantidade de culpa e mais educado que possível. Então não adianta querer ir antes, é pior. Você tem que ficar até o último minuto, até a última gota, até o último centavo, para depois voltar para sua casa. Mas muitas vezes, nesses movimentos orgulhosos que eu tenho, essa coisa, essa atitude da idade chegar em mim, me torna difícil. Não tem jeito, é processo normal. Nós vamos ter a idade chegando, os nossos cabelos brancos vão chegar. Eu sei que nas mulheres isso não acontece, mas nos homens acontece. Nas mulheres não acontece. Difícil mulher de cabelo branco, é muito difícil. Sei lá, é carga genética, alguém tem que me explicar isso. Ou é shampoo mesmo. Mas essas coisas acontecem. E isso vai acontecer sempre conosco. Não tem jeito. Então eu preciso entender que eu estou no meu melhor momento. Eu sei que a minha agilidade física hoje, com a idade que eu tenho, com a idade que nós temos, não tem a mobilidade que tem um menino de 20 anos de idade.
a mesma elasticidade. Em compensação, ele com 20 não tem a elasticidade do menino de 2, 3. E é assim o processo. Aquele de 2, 3 amanhã também terá 57, 60, 70. Faz parte do processo. Então eu preciso entender que nesse meu momento eu não tenho aquela agilidade, não tenho aquela mobilidade, mas o meu espírito pensa, o meu espírito sente, o meu espírito continua pulsando. Eu continuo olhando os olhos com a mesma capacidade de vibrar. Eu continuo olhando. Eu sei que a gente usa óculos, mas eu estou falando dos olhos espirituais. Eu tenho a capacidade de sonhar, eu tenho a capacidade de pensar bem, de me apaixonar por coisas positivas, e eu preciso movimentar isso como forma de vencer o meu orgulho. Eu preciso compreender essas coisas que eu fui recebendo como patrimônio e fui absorvendo como método de sobrevivência. Eu precisava sobreviver, então eu me fortaleci no orgulho. Mas eu preciso entender que é chegado o momento de visitar o terceiro milênio, é chegado o momento de eu ir lentamente deixando de lado isso que um dia, de alguma forma, mesmo que rapidamente, me ajudou na minha construção. Um outro passo que a gente quer debater, quer conversar um pouquinho é sobre o egoísmo, o egocentrismo. Essa necessidade que eu tenho de centralizar as coisas. Essa necessidade que eu tenho de trazer tudo para mim. Essa necessidade que eu tenho de acumular, de possuir. Esse medo que eu tenho de não ter as coisas como se fosse me faltar depois. Essa coisa de trazer todos para mim. Essa atitude de coisificar as pessoas. De dizer para todas as pessoas como elas têm que agir, como se eu soubesse de todas as coisas. Essa atitude do egoísmo é uma coisa muito forte em mim. E isso foi se dando através do meu processo reencarnatório nas vidas sucessivas. Eu precisei disso em determinado momento de minha existência, porque eu vivia solto nos campos, eu vivia solto nos pomares, eu vivia solto na selva. Então, nesses primórdios da minha reencarnação, eu tive que reunir os galhos, eu tive que reunir as pedras para formar a minha taba, a minha oca, a minha aldeia. Eu tive que separar as coisas para fazer as minhas lanças, as minhas facas, os meus instrumentos. Eu tive que fazer o carvão, eu tive que separar para poder sobreviver. Mas eu fui juntando, fui me apegando, e hoje é difícil para mim me desvencilhar das coisas. Jesus me lembra, ele lembra a todos nós, que eu só vou levar para a casa do meu Pai aquilo que eu tenho dentro de mim. Então eu devo ter as coisas, sim, eu preciso ter, mas eu não preciso deixar o meu coração viver aonde estão aquelas coisas. Eu preciso me desvencilhar das posses. Eu não posso ficar apegado a todas as coisas. Esse apego a todas as coisas faz com que a gente, de alguma forma, acabe criando algo que eles chamam de celas psicológicas. Essas celas psicológicas, essas coisas que eu vou tendo, não mexe nisso, não toca naquilo, não faz aquele outro. Essas celas psicológicas que eu vou criando fazem com que eu perca a minha tranquilidade, eu perca a minha paz, eu perca a minha felicidade. Você quer ver uma coisa? Quando você pensa que tem alguma coisa, você pensa que aquilo é verdadeiramente seu, porque não é, só é seu aquilo que é patrimônio e você vai levar. Toda vez que alguém ameaça aquilo de alguma forma, que vai tirar, que vai mexer, que vai estragar, que vai mudar de lugar aquele livro, aquele lápis, aquele caderno, sem a tua autorização, você sofre com isso. Porque você tem que estar atento, ver se vão fazer do jeito que você faria. E isso, de alguma forma, rouba a tua paz, e isso, de alguma forma, rouba esse patrimônio tão importante que é a tua tranquilidade. Nós precisamos estar atento a isso. Parece fácil a gente chegar aqui e falar, olha, nós fomos construídos através dos milênios e nós somos assim. Como receita de felicidade, nós temos que vencer o nosso orgulho. Como receita de felicidade, nós temos que vencer o nosso egoísmo. Nós temos que desenvolver a nossa simplicidade como receita de felicidade. Mas essa receita de felicidade, esse chamado que a doutrina espírita nos apresenta através de sua literatura, para a gente observar, é como forma de nós conquistarmos algo que nós desejamos. Abundantemente, ardentemente, que é a nossa paz, consequentemente é a nossa felicidade. Então, cada vez mais, nós precisamos ter consciência, nós precisamos repetir para nós mesmos, eu não sou, eu estou. Nesse momento eu estou um espírito vivenciando uma experiência terrena. Uma experiência terrena que em relação à eternidade é pouco mais de um dia.
Eu saí do útero materno, cheguei aqui até agora, mas isso é apenas um dia em minha existência milenar. Eu terei de voltar para aquilo que os espíritas chamam, nós chamamos de erraticidade. Eu terei que ficar um tempo nessa erraticidade e eu terei que, através da misericórdia do Criador, voltar a viver numa outra condição física, voltar a viver nesse laboratório e interagir uns com os outros. Eu preciso me envolver com você, eu preciso me envolver com ela, eu preciso me envolver com ele. Eu preciso desses envolvimentos, porque através desses envolvimentos que eu tenho com ela, com ele, com eles que virão, eu vou desenvolvendo as minhas fagulhas, vou chamar assim, de amor, para que um dia eu me torne amor. É como se, simbolicamente falando, eu estivesse construindo pétalas de rosa. Eu quero fazer uma rosa, que é o amor. Então eu vou fazendo pétala por pétala. Então é por isso que eu te conheço, é por isso que eu me envolvo com você, é por isso que eu me apaixono por você, mulher, é por isso que eu me apaixono por você, homem, é por isso que nós vamos ter filhos, é por isso que a gente vai conviver, pai, mãe, irmãos. Então eu vou gostando de você, eu vou gostando de você, eu vou ampliando essa minha capacidade. Então eu preciso de reencarnações, eu preciso de experiências, eu preciso de vivências cada vez com mais equilíbrio, para que essa rosa, para que essa planta simbólica tome um corpo. Então, nessas relações que eu estou vivendo com ele, com ela, nessas relações que nós vivemos em nosso dia a dia, eu preciso de determinados cuidados. Porque às vezes, e eu estou falando somente de mim, claro que vocês não têm essa dificuldade, às vezes, na minha relação com ela, eu fico percebendo uma coisa. Por exemplo, eu a amo. Ela me ama, ou eu amo a ele e ele me ama, no caso oposto, no caso contrário. Então eu vou estar com ela, porque eu a amo. Ela vai estar comigo, porque me ama. Mas o que a gente faz agora? Eu não estou percebendo que o fato de amá-la, o fato dela amar a ele, ainda é pouco, não é o suficiente. É preciso um pouco mais. Vamos criar esse pouco mais? Vamos criar o tu, que é ela, que é ele. Vamos criar o nós? Que é isso, criar o nós? Imagine, por exemplo, se nós, eu, tu, criarmos o nós para a nossa relação. Eu não estou viajando, isso é amparado na filosofia. Imagina essa possibilidade. Eu vou estar com ela porque eu a amo. Eu preciso desenvolver essa potencialidade. Mas eu vou levar comigo o nós. O que é o nós? O nós é essa expectativa, é essa construção. Eu vou levar até ela, porque eu a amo, uma construção positiva de bem-estar. Porque quando eu não estou com ela, eu tenho em mim a expectativa e a possibilidade do nós. Então, quando eu não estou com ela, com ele, eu tenho já esse patrimônio dentro de mim. Então, estando com ela, eu tenho a construção do nós. E é essa construção do nós que me dá prazer. Observem quando falta verdadeiramente essa construção do nós. Eu a amo, mas eu quero estar com ela, mas não é bom, não é legal. Ah, só por isso você deixou de me amar? Você deixou de me amar? Não, eu não deixei de amar você. Mas eu não sei, está faltando alguma coisa. A construção do nós. Nós estamos perdendo com o tempo, com a convivência, a construção do nós em nossas relações. Então é preciso que cada um ser, o homem, a mulher, saibam ter essa visão de construir o nós, de pensar um pouquinho mais além nesta relação e não apenas chegar e ficar postado diante da relação. É preciso que a gente faça com todas as pessoas, eu estou citando essa ideia simbólica do homem e mulher, mas é preciso que eu faça com as pessoas essa criação de expectativa de nós. Para que eu chegue perto de alguém e diga, chegando perto daquele alguém, eu vou me encontrar bem, eu vou me encontrar feliz, porque ali tem um nós que preenche o todo. E nós dois que estamos nesse conjunto de nós bem construído, seremos melhor, seremos felizes. E isso é um exercício que se dá em nosso dia a dia. Isso é um exercício que se dá em mim. É um exercício que eu posso fazer construindo através do meu otimismo. É um exercício que eu faço,
que eu passo a me tornar um ser gentil. E quando eu passo a me tornar um ser gentil, melhor educado, melhor polido para com os outros, eu imediatamente começo a desenvolver em mim a minha simplicidade. Quando eu começo a desenvolver a minha simplicidade de ser e de estar, eu começo a ganhar patrimônios. Quando eu começo a desenvolver a minha simplicidade na vida, eu passo de desejar ganhar aplausos. Eu passo a não querer mais exibir o meu poder. Eu passo a não querer exibir mais a minha cultura. A minha caminhada se torna menos arrogante. Eu passo a ser mais sociável. Eu passo a ser alguém melhor visto, melhor que Cristo. Eu passo então a me conectar com amigos espirituais que vibram nessa sintonia. Como assim? Eu produzo em mim, na Gênesis, aprendo na Gênesis, cargas eletromagnéticas, de acordo com a minha capacidade de produzir. Quando eu caminho numa estrada que visa o bem-estar, quem caminha comigo? Os espíritos que visam o bem-estar. O mundo diz assim: dize-me com quem tu andas, que eu te direi quem és. Provas e expiações é assim. Mas no mundo de regeneração não será assim. Será o contrário. Dize-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Porque nós estamos cercados da espiritualidade. Nós estamos cercados de espíritos, ainda em corpos densos, matéria quinta essenciada, modificação do fluido cósmico universal, ainda que vivem nessa atmosfera que nós chamamos de erraticidade. Então dizem que para cada um de nós, 4 ou 5 estão ao nosso lado e nós sofremos essas influenciações. Dize-me quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. Observe então, quando eu faço esse esforço de desenvolver a simplicidade e eu caminho em busca da humildade, porque em nosso ponto de vista, antes de conquistarmos a humildade, nós temos que caminhar nesse terreno de simplicidade, eu passo a conviver ao meu redor, nessa situação mental, espíritos que também procuram esse caminho da simplicidade. Evidentemente que eu terei um apoio, evidentemente que eu terei melhor sensação, melhor ânimo para continuar a minha vida. Por isso que eu volto no início de nossa fala. Nós estamos reencarnando no planeta Terra, nós carregamos conosco a nossa capacidade de pensar. É essa coisa de eu dualizar, de eu conversar comigo mesmo. Eu preciso disso. Para isso, eu vou desenvolver uma etapa em que eu, pensando e conversando comigo mesmo, eu passo a trabalhar o meu campo afetivo, o meu campo sentimental. Eu passo a educar e trabalhar os meus sentimentos. E a partir do momento em que eu amplio do pensar, do sentir, amplio essa capacidade de educar os meus sentimentos, eu passo a ter uma vontade. Essa vontade passa a cuidar desse campo periférico, que é o campo das emoções, das sensações. Eu quero, eu mando, é assim, pronto, acabou, não quero conversa, fim de papo. Esse campo mais periférico. Eu preciso dessa construção espiritual, por isso voltamos a repetir. Eu preciso ter consciência que eu sou um espírito que tenho apenas um dia nessa vida, em relação ao milênio. Então eu preciso fazer o desenvolvimento para vencer essa primeira etapa do orgulho, para vencer a segunda etapa do egoísmo, eu preciso desenvolver a minha simplicidade. Se nós observarmos os grandes avatares que estiveram no planeta Terra, a linguagem deles é sempre a mesma. E o caminho e o andar desses grandes homens e mulheres que habitaram o planeta Terra é muito semelhante. Eu preciso desenvolver a minha simplicidade. Eu preciso desenvolver a minha solidariedade. Eu preciso desenvolver a minha fraternidade. Eu preciso entender que eu apenas estou. Eu estou vivenciando experiência. Nesse momento eu posso ser um rico empresário, mas amanhã terei de vivenciar uma outra experiência. Hoje, por exemplo, quando eu ando pelas ruas, quando nós andamos pelas ruas, nós encontramos pessoas que vivem às vezes no mundo da drogadição, que vivem às vezes no mundo periférico, da mendigância, pessoas que nós observamos. Se a gente pensar nessa possibilidade de nós estarmos, observe o olhar que nós temos.
Às vezes, quando nós olhamos pessoas vivenciando essas experiências, nós não percebemos que quem está ali vivenciando aquela experiência é um espírito como eu. A química sanguínea que está ali está aqui. Não é diferente. Talvez a condição social, cultural seja, mas a química sanguínea não é. Então eu quero dizer que aquela pessoa que está naquela situação tão difícil ali é um companheiro de jornada. Aí eu me coloco numa condição de arrogância e penso que eu estou numa situação melhor do que a dele. Será? Você sabe quais são os desígnios do Criador? Não está escrito que você só vai sair dessa situação depois de pagar o último centavo? Centavo por centavo, o último centil? Você já imaginou na possibilidade de um dia ter que vivenciar aquela experiência? Não, como agora? Agora eu não vou vivenciar aquilo. Eu não vou vivenciar esse mundo de drogas, eu não vou vivenciar esse mundo aí, porque eu já cheguei numa condição. Chegou? Você é um espírito como eu, andarilho do tempo. Você pode garantir para mim que nesse momento em que você está, Humberto, Deus não deu para você a oportunidade de caminhar num caminho de descobrir uma visão espiritualizada para amanhã vivenciar aquela experiência? Vocês já imaginaram, por exemplo, se Humberto, nesse momento, por uma necessidade evolutiva, por uma necessidade de aprendizado, tivesse de viver essa experiência de pessoas que sofrem dessa dificuldade? O que Humberto faria? Eu sei. Conhecendo Humberto da forma orgulhosa como ele é e vaidosa, ele tentaria o suicídio. Vocês já imaginaram, por exemplo, gente, a provas e expiações, faz parte. Vocês já imaginaram, por exemplo, que a partir do instante em que eu me envolvo com vocês, em que eu aprendo as coisas do espírito, a continuidade da vida, eu vou adquirindo patrimônio. E se um dia eu tiver de viver uma experiência, por mais sofrida que seja, eu tenho dentro de mim um patrimônio que me foi dado nesse instante pelo Criador, como forma de aprimoramento e desenvolvimento da minha espiritualidade, da minha espiritualização. Então, se essa experiência tiver que chegar até onde eu estou, talvez eu não cometa atos transloucados. Nós teremos de passar por todas as experiências até atingirmos uma condição angelical. Senão não seria assim. Se nós não passamos, teremos de passar. Por isso que eu volto a repetir, a química sanguínea nossa é muito igual. Aquelas pessoas que estão vivendo aquela dificuldade ali, apenas estão durante um dia em relação à eternidade, vivendo aquelas experiências ali. Nós não estamos numa condição melhor ou superior àquelas pessoas. Nós somos herdeiros e temos um só pastor. Nós somos ovelhas a caminho desse pastor. Todos nós precisamos ter essa situação. E quando você começa a desenvolver a tua simplicidade, quando você tem a preocupação de ser alguém mais simples, você ganha imediatamente algo que eles chamam de fazer silenciar a tua mente. Essa atitude que eles chamam, os estudiosos, de fazer silenciar a tua mente, é porque na tua mente estão gravados, guardados, armazenados todos os pensamentos inadequados. E quando você faz silenciar a tua mente, é como se você fizesse um interromper nesses pensamentos em desalinho, nessas situações inadequadas. Então, diante do escândalo, diante da situação difícil, cala-te, silencia a tua mente. É nesse silenciar da tua mente que você passa a ter algo que os estudiosos chamam de internalização. Internalização da inteligência universal em nós. Olha que coisa complexa. Quando você faz essa quietude, esse silenciar de mente, esse não apontamento do erro do outro, esse não apontamento do defeito e da dificuldade do outro, você está desenvolvendo a tua simplicidade e está fazendo essa descoberta. Silenciar a tua mente, colocar a tua mente numa quietude, numa observação silenciosa e fazendo isso que eles chamam de internalização com a inteligência universal. Aí eles visitam a questão 72 do Livro dos Espíritos. E para trabalhar esse argumento, eles dizem o seguinte: na questão 72 do Livro dos Espíritos está lá a pergunta: qual é a fonte da tua inteligência? Qual é a fonte da tua inteligência? Aí eles respondem: já o dissemos, a inteligência universal. Então, quando você faz esse movimento de silêncio, quando você faz esse movimento de desenvolver a simplicidade, de deixar a vida caminhar, de deixar a vida fluir, acreditando que Deus
não permite que caia um fio de tua cabeça sem que passe pelo controle dele, saiba que Deus não perdeu o controle de tudo. Saiba que a tua reforma é íntima, é pessoal e não criticando, observando os outros. Você vai desenvolvendo essa terceira parte que a gente está abordando, que é a simplicidade. Você está construindo esse teu amanhã melhor, pacífico e melhor, mais saudável. Você está fazendo parte, está visitando mais profundamente essa inteligência universal que fala a questão 72 do Livro dos Espíritos. Esta humildade só vai chegar depois de você desenvolver a simplicidade. Muitas vezes, a gente vê de forma equivocada a mídia dizer: eu fui visitar a casa tal, e lá só tinham pessoas humildes. Não é verdade. Tinham pessoas pobres, pessoas miseráveis, pessoas simples, mas não humildes. Humildade é uma qualidade que nós precisamos conquistar e vai levar muitos milênios. Quando nós chegamos aqui na casa, agora por volta de 8h30, e a gente foi filar o café básico da cozinha, é por isso que a gente chega cedo, eu sinto muito. Estou desenvolvendo a minha simplicidade, estou confessando meus crimes em público. Tem um café legal ali com tomate, com alface, delícia. Então quando a gente chega mais cedo e vai ali dentro filar daquelas senhoras o cafezinho, a gente vem observando e vem conversando com todas as pessoas. Nessa atitude de confraternizar, nós estamos dando passos para essa convivência, para essa ampliação. E nós conversávamos com a senhora que nós fazemos parte de uma casa espírita, que nós fazemos trabalho com pessoas de rua. Nós temos um trabalho chamado Conviver, na qual senhoras em nossa casa, é ali em Vila Velha, senhoras em nossa casa espírita, elas fazem um trabalho de preparar lanche, hambúrguer, cachorro-quente, essas coisas, né? E distribuem todas as quartas-feiras à noite para pessoas de rua. Então essas senhoras que fazem que preparam essa alimentação e distribuem essa alimentação à noite, quem distribui é outra equipe, são rapazes, moças, etc., né? Então vão interagindo com essas pessoas de rua. Então a gente leva água, porque nós descobrimos que lá em Vila Velha as pessoas de rua não tomam água, é difícil, então a gente leva água, a gente leva suco natural, coisas que a gente pode produzir na casa, e esses pães. E a gente leva a mensagem espírita, né? E a gente entrega a mensagem espírita. Então é muito comum as pessoas reclamarem de rua: essa mensagem é da semana passada, eu queria outra. Eles leem isso. Eles fazem isso. Eles reclamam, né? Eles fazem assim pra gente: você é de uma igreja, não é? É mais ou menos assim: meu nome é tal, você pode fazer prece por mim? Você encontra isso com pessoas de rua, sabe? Esse tipo de... Voltando ao nosso orgulho, voltando à nossa vaidade, à nossa simplicidade e o nosso desejo de humildade, às vezes você encontra pessoas moradoras de rua que não têm nada de humilde. Absolutamente nada. Então o que eu quero deixar bem claro é que não é aquela aparência social que demonstra humildade. A humildade é um patrimônio, é uma grande virtude que nós vamos conseguir conquistar no amanhã. Mas nós precisamos ter consciência da necessidade, de nós desenvolvermos essa potencialidade. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que a gente veio aqui, mesmo com bastante resfriado, nesse dia de domingo, para a gente conversar sobre essa possibilidade. Nós estamos andarilhos do tempo, durante um determinado momento, Jesus pega esse planeta Terra, ainda em formação, ainda em gases, e faz com que todas as coisas sobre o seu comando, sobre a sua orientação, possam ocorrer. Deus das eras glaciais, até os dias de hoje, até os dias de amanhã. Nessa condição ele recebe esses companheiros de outras orbes, de outras situações que vêm interagir conosco. Nessa interação conosco nós acabamos recebendo as qualidades, o desejo de aprender, o desejo de buscar, o desejo de se relacionar, o desejo de crescer como espírito, o prazer de conquistar essas coisas. Mas também a gente vai recebendo o orgulho, a vaidade, essas outras coisas que eles trazem consigo, porque está nesse grande inconsciente. E de uma certa forma, a gente foi trazendo isso para a gente e a gente colocou dentro da gente. Então é preciso que hoje, já com um pensamento mais claro, hoje com essa visão holística da doutrina espírita, essa visão da doutrina espírita que te convida à vivência eterna com você mesmo, você pode observar que você tem passos que você pode dar para desenvolver e para conquistar a tua tão sonhada felicidade. E a gente volta a bater na mesma tecla que a gente já falou antes. Essa felicidade só vai ser conquistada com a tua paz. E a tua paz só vai ser conquistada com o teu esforço de querer fazer o melhor.
Nós precisamos construir a nossa individualidade bem construída. Repetindo pela terceira vez, nós não nascemos para fazer a reforma coletiva. Nós nascemos para fazer a minha reforma íntima. Eu preciso estar de bem comigo mesmo. Eu vou embora amanhã. Amanhã ou depois de amanhã, eu não sei, eu volto para a erraticidade. E eu vou levar comigo esse patrimônio. Depois eu volto. Se eu puder participar da elaboração da minha próxima conjuntura fisiológica, eu volto. E eu vou trazer para a minha próxima conjuntura familiar, pai, mãe, a minha próxima condição biológica, fisiológica, eu vou trazer a minha alma, que é onde está todo o meu patrimônio. Por isso que o Espírita diz, você vai viver unicamente com você para sempre. As pessoas que convivem comigo hoje vão viver temporariamente ao meu lado. Os meus filhos, a minha mulher, o meu marido, meu irmão, sei lá. Mas os meus amigos, não é? Mas eu terei de conviver comigo para sempre. Então eu preciso fazer esse esforço. Eu preciso ter essa consciência de que tudo, absolutamente tudo que tem na minha vida nesse momento, precisa ser observado, precisa ter muita calma nesse movimento que eu vou fazer. Tudo passa. Por maior que seja o meu drama, por maior que seja o meu problema, eu estou no lugar certo, na hora certa. Eu estou num planeta de provas e expiações. Eu preciso me dedicar à solidariedade. Eu preciso me dedicar a atuar em benefício, para que daí eu possa dar um salto e ir para o planeta de regeneração. Se eu não conseguir, não tem problema. Vocês todos, nós todos, vamos migrar para o planeta primitivo. É lá onde tem a oca, a caverna. Aí a gente vai chegar lá, a gente que já mexe com computador, eu não mexo, mais ou menos mexo, mas que a gente sabe fazer agricultura, a gente sabe fazer uma casa, a gente sabe conversar, sabe ler, a gente chega lá e apresenta para os primitivos mais do que nós essas coisas. Aí eles vão chamar a gente de gênio, exatamente como eles faziam com os outros. Mas na verdade somos espíritos tal qual os outros, andarilhos do tempo. Então, para que se a gente quiser fazer um esforço para ir para essa condição que a gente observa, planeta de regeneração, para esse nosso amanhã, é de muita importância que a gente faça um belo momento nesse instante. E concluindo, o que passou eu não posso mudar. Eu não tenho como desfazer os meus equívocos do ontem. Eu não tenho como rasgar as minhas mágoas, as minhas feridas do ontem. Mas eu posso começar de novo. Eu vou enxugar a minha lágrima, eu vou lavar o meu rosto, vou fazer uma prece para o Cristo, vou buscar ajuda em Maria, meu ponto de vista pessoal, vou pedir socorro para Maria e vou levantar e vou caminhar. Eu sei que eu vou ainda aos esbarrões, faz parte do meu processo, mas eu não vou desistir, eu vou continuar, eu estou fadado ao crescimento, eu sou herdeiro do Pai, nós somos herdeiros do Pai. Por maior que seja o meu momento, por mais difícil que seja o meu momento, eu sou herdeiro do Pai, eu sou um Espírito eterno e eu vou chegar lá. Que todos nós tenhamos um bom dia, que tenhamos um dia de paz. Muito obrigado.